Nosso programa está de volta. Olha, se falando sobre a amamentação, eu fiquei ainda com várias perguntas, estava conversando aqui nos bastidores. Agora a gente segue com um tema que também traz muito ponto de interrogação. A gente continua com a nossa série Representantes do Povo com o doutor Alessandro Azzoni, que é advogado e economista. Doutor, obrigada por estar aqui novamente, viu? Não, é sempre um prazer e podendo ajudar a população, né? Sem dúvida, falando sobre um assunto tão importante, a gente viu no último episódio da série as perguntas que a gente fez às pessoas e como as pessoas muitas vezes estão perdidas para entender o que cada um dos políticos deve fazer, como deve exercer a profissão. Agora eu volto esse bloco com a pergunta que eu deixei na última vez que o senhor veio, né? Que é a mídia. Quando eu estudei jornalismo, o que a gente aprende? Que o quarto poder, o poder que deve fiscalizar os outros três poderes, deve ser a mídia. A minha pergunta é, hoje, atualmente, na sua opinião, a mídia tem exercido corretamente o seu papel? Assim, tem veículos que sim, mas nós temos que ainda colocar que existe alguns veículos que possuem uma tendência ou de centro, ou de esquerda, ou de direita, que acabam tendenciando a sua escrita, mas o quarto setor ela é responsável justamente para levar a informação, ela que relata para a população o que ocorre. Eu acho também que tem uma questão eu acho uma questão do descrédito, eu acho assim, tem muita coisa errada, a imprensa tem que informar sim, mas ela também tem que pegar os atos positivos da política, os atos que tem dos políticos que são honestos ou de governantes que estão com políticas corretas. Porque senão a população fica desacreditada se a gente só mostra coisa ruim. Tem coisa boa em algum lugar, exatamente. Não tem, doutor? Eu acho que a crítica que eu faria nesse sentido seria essa. Eu acho que falta os exemplos positivos. Sabe, você pode falar, olha, houve uma corrupção, houve uma prisão, houve isso, houve aquilo, mas ao mesmo tempo você mostrar bom que tá acontecendo, as administrações corretas, os projetos de deputados que foram que melhoraram a vida melhoraram a vida da população em algum sentido. Eu acho que falta isso. A gente só coloca aquele aspecto negativo. Só vem as notícias pesadas e a população compra aquilo. E eu fico preocupado porque, assim, eu sou até contra não só essas informações, mas aquelas imagens de circuito fechado de televisão mostrando um assassinato, mostrando um atropelamento, anestesia. Você sabe que eu ia falar isso? Eu ia falar, é a mesma coisa que você assistir aquele noticiário que só te fala de gente que morreu depois que saiu de casa para o trabalho. Você vai ficar com medo de sair de casa para o trabalho porque você só está vendo gente que morreu assassinado, atropelado, caiu, aconteceu isso, aconteceu outro. Acontece, mas acontece um monte de coisas boas. Se eu ficar na política é a mesma coisa, ligada só em tudo ruim, é o que tem acontecido hoje, a gente tem uma impressão de que não vai mais dar certo, né? Exatamente. Doutor? Vou dar um exemplo bem fora do contexto. Acidente aéreo, você mostra, o avião cai, não sei o quê. Quantos voos nós temos hoje, só em Congonhas aqui, nós temos, acho que mais de 200 decolagens e pousos. Quantos acidentes tem? Foi 1, 2, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem, assim, levar um pouco mais de positividade para a população. Eu falo dessas questões das imagens porque a gente acaba sendo anestesiado. E politicamente nós já estamos anestesiados. Tem político bom, doutor? Tem um político muito atuante, preocupado com as suas causas. Tem sim. Lógico que na sua maioria a gente acaba tendo aqueles acordos que acabam beneficiando uma classe maior, mas existe muita gente boa ainda, bons gestores de cidades, de estados, tem coisa muito boa sendo aplicada nesse Brasil. É por isso que, enquanto mídia, a gente quer cumprir o nosso papel, não te falando em quem você deve ou não deve votar, mas te mostrando e tentando te alertar o que você está fazendo e por que você está fazendo. Quantas vezes a gente votou sem saber exatamente o que aquela pessoa iria exercer se fosse ou não eleita. Agora a gente quer esclarecer essas dúvidas. E a gente foi às ruas de novo, viu? A nossa repórter Jéssica Marques foi às ruas de novo e perguntou para as pessoas. Aliás, a gente falou um pouquinho sobre o deputado estadual, agora a gente quer saber se as pessoas sabem o que faz o deputado federal. Qual que você acha que é a responsabilidade de um deputado federal? Você saberia me dizer? Qual a responsabilidade de um deputado federal? Bem, deputado estadual é aquela pessoa que governa praticamente junto com o governador, que faz as leis do estado. Federal seria assim, no âmbito mais assim, melhor do que estado, né? Então ele engloba o Brasil inteiro.
Na verdade, todos eles, assim, eu não tenho noção do que cabe a ele ou não votar. O deputado federal, ele ajuda a passar as leis dentro da Câmara, né? Qual seria a responsabilidade de um deputado federal? Saberia me dizer? Educação, trabalho, né? Aumentar a probabilidade de emprego, né? E segurança. Não. Auxiliar o presidente e os senadores nessas escolhas ou não? Não. Só do deputado. O trabalho que ele faz em si, não. Só o que ele faz, não. Eu não sei dizer que ele... Não sei se ele trabalha na ciclovia, na rodovia... O federal também, legislar e criar as leis e passar para o Senado aprovar. Também não sei. Não em termos práticos. Olha, eu imagino, viu, o deputado federal, poder judiciário, né, legislativo, vai fazer as leis, executá-las. Ele é um conjunto, né, o deputado federal. Ele tem que zelar, legislar e, enfim, é isso aí mesmo, legislar e executar, né, deputado federal. Doutor, eu tenho uma impressão. A primeira eu gostei das pessoas que falaram a verdade. Não sei. Muita gente não sabe. E a gente viu desde pessoas mais jovens até pessoas mais velhas falando a verdade. Não sei. E isso eu acho que é o retrato da população. E me incluo. Acho que muitas vezes a gente tá fazendo um negócio que a gente não sabe exatamente o que é. E tudo bem não saber. Mas vamos nos informar para não repetir o que já repetimos tantas vezes nas urnas. Então, as pessoas votam porque muitas vezes simpatizam com alguém sem saber o que elas vão fazer. Agora, o que me chama mais a atenção é aqueles que dão uma enrolada e falam aqui, falam ali, não falam nada, né? Qual que é a diferença do deputado estadual para o federal, doutor? Primeiro me assusta, né? A população realmente ela tem que ser sincera. Eu acho que a culpa não é da população. Eu acho que cabe a todos, até o próprio político, divulgar mais o seu trabalho, dizendo... É assustador a gente ver isso, não é, assusta. doutor? Assusta porque nós, nos bastidores a gente estava conversando e justamente a questão de que nós vamos ter em outubro uma eleição para presidente, para 2 senadores, um deputado federal, um deputado estadual e um governador. E ninguém sabe o que é a função de cada um deles. Exatamente. Aí depois... Nós vamos ter situações de decisões do nosso país, decisão de nosso estado, que a população está escolhendo, que nem sabe o que é. O deputado federal, ele tem a função de fazer as leis, mas ele tem uma função muito maior. Ele representa a sua população dentro da esfera nacional. Então, ele sai de um estado e ele vai para a esfera nacional. Então, quer dizer, o estadual faz dentro do estado e esse deputado federal vai pegar essa demanda estadual e colocar a nível nacional. E outra, ele é a pessoa mais importante. Por quê? Dentro da Câmara dos Deputados, ele representa o povo. Então, eles são, que nem diz a Câmara do Povo lá em Londres, seria a nossa. A Câmara dos Deputados é a representação nata da população. A função básica dele é fazer respeitar a Constituição e conhecer as leis. E fazer as leis serem aplicadas, reformá-las, emendá-las. Ele pode emendar a Constituição. Olha a importância. Ele pode mudar seu direito constitucional. Lógico, tem cláusulas que a gente chama cláusulas pétreas, são aquelas que não podem ser mexidas, mas a Constituição pode ser alterada. É difícil, mas o deputado tem uma importância muito grande. O presidente da Câmara dos Deputados, por ser representante do povo, é o primeiro a substituir o vice-presidente numa vacância do presidente. Vamos supor, o presidente vai viajar e o vice-presidente está ausente também por outro motivo. Quem assume é o representante da população, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, é importantíssimo você escolher, porque ele vai te defender não só as demandas da sua cidade, do seu estado, a nível nacional. E ele vai fazer as leis que vão ser submetidas pelo próprio presidente ou que venha pelo Senado. Então, é ele que vai poder representar você. Vamos pensar assim, você está passando uma procuração.
O deputado federal, na verdade, vai ser seu advogado. Você vai fazer uma procuração para ele, chamado voto, para ele te representar em Brasília. Você vai confiar que em seu nome ele vai fazer aquilo que ele te prometeu que ia fazer. Exatamente. E aí você tem que pensar por que você vai votar nele. E aí eu queria até entender, doutor, até enquanto jornalista, eu acho um pouco complicado a gente ser egoísta na hora do voto. Eu acho que a gente tem até que pensar um pouco naquilo que é melhor para todos. Mas é quase que impossível eu não pensar assim. Então, eu vou escolher, por exemplo, um deputado federal. Então, eu tenho que pensar qual que é a lógica de raciocínio dele. Se eu sou contra algo que ele é a favor, bom, já não serve para eu votar. Eu vou procurar alguém que tenha a mesma lógica de raciocínio. Vamos lá, pensar no que eu considero família. Eu sou mais tradicional, por exemplo. Então, eu vou procurar um deputado que tenha essa linha para poder me representar lá. É isso, doutor? Está certo. Por isso que um estado como São Paulo pode escolher 70 deputados federais. Cada um vai ter sua representatividade. Tem seu grupo. Não adianta pegar uma pessoa que fala assim, eu represento todos. Não. Lógico, ele vai representar o máximo que ele conseguir de benfeitorias para o Estado de São Paulo, para a população do Estado de São Paulo. Mas ele tem o público dele, que nem tem um que é mais tradicional de questão de família, tem uma que é um pouco mais liberal, tem aquele que está voltado mais à segurança pública, tem aquele que é voltado, que são os médicos, são voltados para o sistema de saúde, tem os professores que acabam indo, algum representante representa não só os professores, mas a educação. Então, existe essa segmentação? Sim, é importantíssima. Porque se lembra que nós conversamos sobre a hora de discutir a política, é importante que tenham pessoas com conhecimento diversos, para não ficar aquela situação de vai chegar uma emenda, vai chegar uma lei e a pessoa fica completamente ausente da informação. Então, é normal e deve-se fazer isso. Você tem que votar numa pessoa que te represente. O que eu quero deixar bem claro é assim, o voto é sua procuração, gente. Você está passando uma procuração por escrito para aquela pessoa representar você por 4 anos lá em Brasília. Não vota porque simpatizou, né? Não é isso não, viu, gente? Às vezes você vai escolher, por exemplo, tem um amigo, um conhecido, mas a amizade nessa hora ela não é uma coisa importante. Tem que mostrar aquela pessoa que realmente realiza, aquela pessoa que realmente, num momento, ele vai ter caráter para te representar. Nós estamos chegando num estado que, se nós não fizermos essa pesquisa, essa responsabilidade, é que a gente acha que o nosso voto não vale nada. Mas vale tanto, né? É a coisa mais importante. Se todos nós valorizássemos o nosso voto e pensássemos bem antes de votar, não estaria do jeito que está, Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tanto que é o que eu falei no outro programa, agora em agosto, a partir do dia 16, se não me engano, começa as divulgações das campanhas. Dali até outubro, eles vão procurar você e vão tentar te convencer que ele pode te representar. Aquele é o momento que ele vai vir, ele vai te ouvir, ele vai falar com você. Só que depois que você votar nele, ele tem que continuar te ouvindo e essa é a pessoa que você tem que escolher. Tem que continuar presente na sua vida, né? Não pode ficar São 4 meses presente, 4 anos ausente, não. E você tem que fazer e cobrar dele. Então você tem que ter essa flexibilidade de poder ter a voz com ele. Acesso, né? Exatamente. Se não tem acesso, já não dá para votar. Vamos agora para o senador? Vamos entender o que o senador faz? Vamos ver o que as pessoas nas ruas falaram. Estou curioso. A responsabilidade e a função do senador? Para ser sincero, eu não sei. O senador é aprovar as leis. Não sei, realmente. Aqui eu não sei nada. O senador... Aí eu já não sei dizer exatamente o que o senador faz. Não sei. Saberia me dizer qual é a responsabilidade do senador? Responsável de senador? Não, infelizmente não. Eu não faço eu não sei. Senador, assim, seria visar mais, assim, as leis? É isso? Não, ele tem que aprovar algumas leis, ele tem que estudar as leis e é mais ou menos isso. O senador aí eu já não sei. Também não. Ele legisla algumas causas de nível de nação, entendeu? Nível federal. E aí, doutor? É uma pessoa tão importante, senador, porque assim, se teu estado está com problema, quem vai representar seu estado perante o governo é o senador. O senador,
cada ente federativo, ou seja, cada estado pode eleger 3, independente do tamanho do estado, dependente do número de pessoas. Diferente dos deputados. Deputados, né? Por exemplo, deputados. São Paulo, por exemplo, São Paulo, pelo tamanho territorial, número de população, pode eleger o teto máximo, que é 70 deputados. Tem uma conta aí, né? Tem uma conta que tem na Constituição que fala sobre isso. Tem outros estados que colocam 20, outros colocam 30, mas Senado... O senador é 3 para cada ente federativo. Eles têm a obrigação de representar o seu estado. É ele que vai brigar numa guerra fiscal, ou seja, quando um estado começa a brigar com o outro, tirando o seu emprego. É ele que vai brigar, é ele que vai decidir qual vai ser a alíquota de imposto que vai ser, se pode aumentar, se pode abaixar. É ele que vai fazer as leis que vão impactar diretamente o seu estado. É ele que vai buscar financiamento, buscar uma linha ou alguma coisa de incentivo para o seu estado. Nós ouvimos muito a questão dos royalties do petróleo. Os senadores trabalharam intensamente em tentar, nessa construção da concessão do petróleo, de fazer com que seus estados recebessem uma quantia. Então, quer dizer, ele... Tem um senador que é passivo, pronto, seu estado vai ter problema, então amanhã você pode ganhar menos, pode ficar desempregado, tudo isso, não? Exatamente. Por isso que, dentro da Câmara, os deputados é o poder do povo e o Senado é o poder do Estado. Então, ele representa o Estado e a Câmara representa o povo. Então, quer dizer assim, por isso que a lei, quando você põe uma lei, por exemplo, uma emenda constitucional, você tem que ter dois turnos, ou seja, 2 votações aqui, com 3/5 de todos os deputados, com 500, não lembro, 535, não lembro o quórum total, mas você tem que ter 3/5 desse. Aprovou aqui, vai para o Senado, 2 turnos lá, mesma coisa, 3/5 lá. Por que essa importância? Para mostrar a força. Tanto quem representa o povo quanto quem representa o Estado tem que estar presente nessas votações. Exatamente. Né? Nesse caso de uma emenda constitucional precisa, no caso do impeachment aconteceu isso. Então, e outra, o Senado tem uma função muito maior. É ele que julga o crime cometido pelo presidente da República. Então, se você não escolhe bem o teu senador, de repente você tem uma improbidade pelo presidente, ele vai permanecer no poder porque ele conhece todo mundo. Então, é o Senado que julga, faz a admissibilidade do processo e faz o julgamento do presidente da República num crime. Vamos falar do presidente no próximo bloco, doutor? Vamos sim. Falar sobre o papel do presidente. Sabe, a gente não falou sobre os vereadores e eu queria, então, na volta do bloco, falar um pouquinho sobre vereadores também, que eu acho que em outro programa a gente também não falou, acho que ficou faltando. Não, a gente fala um pouquinho sobre vereadores e aí a gente fala também sobre o presidente, tá bom? Vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta, não sai daí. Nosso programa está de volta com a nossa série Representantes do Povo, para te manter informado agora nessas eleições, esclarecendo as nossas dúvidas sobre o que cada um desses representantes deve fazer. Estou conversando com o doutor Alessandro Azzoni, advogado e economista. Doutor, até vou aproveitar que é advogado e economista. Esse bloco a gente quer falar mais sobre presidente. Decidimos que vereador e prefeito a gente vai deixar para o próximo, então, para o próximo episódio da série. E aí eu queria entender, doutor, quando a gente fala sobre todos esses cargos, inclusive essa atuação dos senadores, a economia de cada estado também depende das decisões deles? Sim, lógico. Sim, é porque, vamos dizer assim, o governador, quando ele está dentro da sua política, ele precisa de um apoio do governo federal para a questão de repasse de verba. Quem vai ajudar isso? O Senado, pela sua força de votação, ele consegue fazer uma articulação muito grande nesse sentido para reverter verbas para o Estado. E o Estado consegue fazer um plano de desenvolvimento que acaba alavancando a economia do próprio Estado. Se você não conseguir ter um senador realmente ativo, que represente, você vai ter uma situação muito fraca do Estado. O governador praticamente vai ficar sozinho. Ele ficou mais tempo, né? Exatamente. É importante que vocês saibam que, assim, o teu deputado que você escolhe, o deputado estadual ou federal, são 4 aninhos. Você cansou dele, 4 anos, você vota em outro. Senado são 8 anos. Um mandato de 8 anos. O teu voto que você vai dar em outubro, ele vai ficar lá por 8 anos te representando. E se você escolher mal,
ele também te representará mal por esses 8 anos. E tem uma coisa que vocês têm que analisar, é o seguinte, o senador, ele tem os suplentes. Uhum. Quando ele faz quando, por exemplo, eu sou candidato a senador, doutor Alessandro Azzoni é senador, eu escolhi a Jaque como minha suplente e mais uma outra pessoa como meu terceiro suplente. De repente, eu assumo o ministério. É a Jaque que vai assumir, não é Então, fique atento a quem são os suplentes, né? Exatamente. É importantíssimo você saber não só o titular, mas quem são os suplentes, porque eu vou assumir um ministério, porque o presidente novo me deu, a Jaque assume automaticamente o meu mandato. De repente, se a Jaque fez alguma coisa errada ou não é quem você queria? Exatamente. Então, é importantíssimo você olhar quem são os suplentes dos senadores que você está votando. Agora, a pergunta é, o que faz o presidente? Vamos ver o que as pessoas responderam. Presidente da República, você tem alguma ideia quais são as responsabilidades dele? É geral, né? A responsabilidade é de comandar o país na área de segurança, na área do orçamento, enfim, englobar, montar uma boa equipe, gerenciar essa equipe para o bem do país, né? Olha, sinceramente, eu ainda tenho que estudar muito mais sobre isso. Eu sei que o presidente ele não tem autonomia o bastante para decidir tudo sozinho. Tem todo um sistema político, precisa ser aprovado os projetos, ele cria projetos também, perdão se eu falei alguma coisa errada, né? Mas eu sei que ele não tem essa autonomia total, mas é um cargo mais importante para dirigir uma nação. O presidente não pode fazer o que ele quer, né? Ele tem que fazer como eu posso dizer? Ele tem que fazer o que os outros pedem para ele, né? Ele não decide tudo sozinho. Ele pode derrubar um prédio, querer fazer uma mansão, alguma coisa. Ele tem que, né, ter o apoio dos outros e trabalhar para os outros. Você saberia me dizer qual é a responsabilidade que um presidente tem? Cuidar do nosso país, visando todas as melhorias e deixar a gente num melhor ambiente, sem corrupção e sem falta de dinheiro, saúde, educação. Gerir pelo país. Isso, lembrando sempre da educação, né? Segurança de vida, saúde e tal. Olha, se ele conseguir governar, né? Se tiver governança, né? Ele consegue fazer alguma coisa, mas ele responde pelas linhas e diretrizes gerais do país. Mas a maioria tem que passar pelo Congresso. E ele emite aquelas medidas provisórias para quando é alguma coisa urgente que ele precisa, para poder antecipar a pauta no Senado. Não sei, acho que toda a questão de todos eles é a aprovação de leis dentro do partido deles e em termos de votação, aprovar essas leis votando, não sei. Acho que é isso, em termos práticos, não sei. Eu vi gente até nervosa, Alessandro, porque eu acho que quando a pessoa percebe que ela não sabe, ela até se assusta, ela pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não sei mesmo. Né? Que eu tô Teve fazendo? até aquele que falou assim, eu preciso estudar mais. Realmente, nós precisamos estudar mais. Hoje nós temos uma ferramenta que é a internet, nós temos o nosso smartphone. Você não tem, põe a informação. Você pode pesquisar quem é o candidato, você pode pesquisar o que é a função do presidente, para você saber o que ele vai fazer com a sua vida. O presidente tem uma função assim, ele tem, somente no Estado brasileiro, que a gente chama, no Brasil, ele possui 3 funções gigantescas, tá? Primeiro, ele se elege pelo voto majoritário, né? Que é aquele voto assim, aquele candidato que recebeu mais votos se elege. Uhum. Diferente dos deputados que recebem aquele proporcional, tem a continha. E tem a continha da coligação, legenda, tem essas coisas. E o presidente, ele exerce a função de chefe do Estado, chefe de governo e, no Brasil, chefe das Forças Armadas. Uhum. Ele pode fazer uma guerra? Pode. Ele pode declarar guerra? Pode. Ele pode armar o exército? Pode. É função dele. Porque deu na cabeça dele, ele pode fazer. Lógico que não vai fazer desse jeito, não, mas eu estou dando lógico um exemplo, lógico que existe a questão do Congresso, mas ele tem essa autonomia, tem né? essa autonomia. Então, assim, o que é um chefe de Estado? E o que é um chefe de governo? O chefe de Estado é o que representa, por exemplo, assim, o Brasil no resto do mundo. É ele que vai fazer as relações diplomáticas, é ele que vai assinar os acordos comerciais de desenvolvimento do nosso país. Então, você vai lá para fora e fala besteira, exato. É ele que pode ir lá para fora e falar besteira, né? Ou fazer tudo certo. Exatamente. Então, no parlamentarismo, quem faz isso é o presidente. Uhum. O primeiro-ministro é chefe de governo,
então é dividida. No Brasil, ele faz tudo. Ele agrega tudo. Então, quer dizer assim, primeiramente, o teu presidente faz o quê? Ele vai te representar não só a população, é o chefe máximo do executivo, eleito pelo povo, então ele representa o povo. Mas eu não votei nele, mas ele vai representar você, porque na democracia a maioria votou, então ele vai te representar. É ele que vai te representar perante o mundo, é ele que vai assinar os acordos diplomáticos, de direitos humanos, paz, declarar guerra, apoiar uma guerra, não apoiar outra guerra. É ele que vai fazer essa representação internacional, trazer investimentos para o Brasil, fechar acordos, por exemplo, com China, Estados Unidos, outros. É ele que vai fazer. Então, por isso que às vezes você vê presidente que viaja muito, é um presidente que realmente se preocupa em trazer investimentos para o nosso país. Precisa muito. Nós precisamos, praticamente é ele que faz essa venda do nosso país lá fora. É a imagem dele que passa credibilidade para isso. Por isso que vida pessoal é importante também, né? Exatamente. Você dá uma analisada, porque se tem carisma, se não tem carisma, pode parecer uma bobagem, mas tudo isso é importante no todo, não? Sim. É importantíssimo, porque, vamos pensar assim, é a imagem. Então, você vai falar assim, quem vai ser a pessoa que vai representar não só a mim, mas a minha nação? Qual é o critério que ele tem que ter para o resto do mundo? Quem vai estar do lado dele? Como é a construção de família? Como é a construção de preceitos morais? Como que é tudo isso? É muito importante, sim. Porque através disso, ele tem uma função de montar a sua equipe, que são os ministros. Ele pode nomear e exonerá-los. De onde que ele tira essas pessoas? Ele é do conhecimento dele, porque ele precisa de pessoas de confiança. Não tem como você organizar uma empresa, vamos dizer assim, vamos pensar assim, numa empresa, você vai entrar na empresa, você vai querer colocar um diretor comercial que você confie, você vai colocar seu diretor financeiro, você vai colocar... Essas pessoas não precisam ser políticos antes? Não. Os ministros... Pessoas apenas com as áreas de atuação específicas. Mas tem que ter conhecimento, tem que ter alguma posição afim. Não é solto, mas pode ser qualquer pessoa que não tenha tido uma carreira política ainda, por exemplo, né? Por exemplo, não é considerado nepotismo eu, como presidente, nomear minha esposa, por exemplo, que é uma médica, como ministra da Saúde. Por quê? Ela é médica, formada, e ela tem o quesito... Tem um porquê. Tem o conhecimento para estar lá. Isso não seria nepotismo. Perfeito. Ela tem o conhecimento. Então, isso é permitido? Sim, é permitido. Quando ele começa a exercer a sua função, ele pode exonerar alguém que ele não confie? Como é que funciona isso? Pode. Ele pode nomear e exonerar. Tirando essa função que é a chefe de Estado, tem o chefe de governo. O chefe de governo é a parte interna. É negociar com os partidos, negociar com a sociedade, ver o que a população, o anseio da população, ver justamente como investir em educação, saúde, como eles falaram. Ele pode interferir até quanto? Como que ele pode interferir nas outras questões, então? Numa lei que esteja sendo votada? Explica um pouco pra gente. Ele pode propor medidas provisórias, a medida provisória tem um prazo, ela tem uma carência, então ela tem prazo de validade. Depois disso tem que ser colocado um projeto de lei para que seja feito. Ele pode. Às vezes ele não tem tempo de fazer o processo legislativo. O processo legislativo, ele é demorado. Primeiro você protocola, o pedido, vão analisar se o pedido tem fundamento da lei, aí vai para a Comissão de Constituição e Justiça, para ver se é o primeiro controle constitucional, para ver se aquela proposta está dentro da nossa Constituição e não fere nenhuma lei já existente. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, se for educação, vai para a Comissão de Educação, depois vai para a Comissão de Orçamento para aprovar, para depois ir para plenário votar. Só que isso demora muito tempo. De repente, o presidente tem que fazer uma ação imediata para curar um processo imediato. Ele tem que fazer uma medida provisória, põe e implanta ela. Então, enquanto esse processo vai sendo feito, está valendo ali. Isso. Enquanto isso, ele pode promover e o processo segue. A medida provisória vai para o Senado, o presidente da mesa do Senado acata ou não acata a medida provisória e ela passa a ter valor naquele período. Então, é importante que ele ganhe velocidade com isso.
Tá, mas precisa tomar cuidado. Quais são as medidas provisórias? Nós tivemos, no caso do presidente Collor, que não era medidas provisórias, era decreto-lei. Então, como ele não tinha apoio do Congresso, ele fazia tudo por decreto. Então, quer dizer assim, quase que não precisava do Congresso. Ele queria fazer tudo sozinho. Por isso que veio a medida provisória com validade. Então, mudou-se por causa disso. E a função terceira, que é a função de chefe das Forças Armadas, então é ele que comanda o Exército, Aeronáutica e Marinha. Então, olha a importância que tem o nosso presidente da República. De repente, você vai votar naquela pessoa que você acha que ele pode solucionar, ele pode arruinar a gente. O senhor volta para mais um episódio dessa nossa série, logo, por favor? com Acho certeza. que a gente volta um pouquinho mais falando sobre o presidente no próximo. Perfeito. E daí, embora não vai ser para agora, eu acho importante a gente entender também sobre vereador e prefeito. Muito então, importante. Então, a gente fecha esses 3 para o próximo, tá Fechado. bom? Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Obrigada por Jaque. estar com a gente nessa Imagina, série também. eu acho que se a gente conseguir mudar um pouquinho, ajudar as pessoas, é fantástico. Sem dúvida, né? A gente saber em quem e por que a gente vai votar. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Alessandro, o site www.doutoralessandroazoni.com.br 0 operadora 9622-3023. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Jaque. Muito obrigado. Amanhã tem especial de Dia dos Pais. Estou te esperando aqui amanhã no nosso programa, tá? Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus. Tchau.